Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago e essa é mais uma aula do nosso treinamento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os principais defeitos em fonte chaveada. Então aqui eu só vou indicar para você quais são os principais defeitos que a gente pode encontrar em um circuito de fonte chaveada, para que depois, na próxima aula, eu venha mostrar para vocês as medições, as principais medições que a gente pode fazer a frio e a quente, para que vocês possam sair desse treinamento pronto para realizar as medições nas fontes de bancadas, nas fontes chaveadas de vocês. Então vamos lá para a minha bancada, que eu já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente poder começar o nosso conteúdo. Vamos lá então, galera. Os principais defeitos que a gente vai ter no circuito de fonte chaveada, começando desde o início da fonte chaveada, iniciando pelo circuito de entrada. No circuito de entrada, nós vamos ter os dispositivos de proteção, que são fusíveis, e os varistores. Esses componentes, quando eles conseguem atuar antecipadamente, eles vão apresentar falha antes de qualquer outro componente. Então pode ser que o fusível esteja aberto e o varistor esteja em curto. É uma alternativa. Quando esses componentes dão problema, na maioria das vezes é uma falha visual, porque o varistor ele costuma explodir, carbonizar, e o fusível, quando ele é de vidro, como esse daqui, a gente consegue ver o filamento. Mesmo sendo visual, é sempre importante a gente realizar a medição, principalmente no caso do fusível. Então, esses dois componentes são componentes que podem vir a apresentar defeitos na fonte chaveada. O fusível abrir e o varistor estar em curto. Os capacitores e indutor de filtro são componentes que raramente vão apresentar defeitos. Pelo menos eu acho que pouquíssimas vezes eu peguei fontes chaveadas com esses componentes com defeitos. Então não é um componente que a gente tende a se preocupar tanto. Esses capacitores aqui no secundário também são componentes que pouco pode apresentar defeitos. Nós, no secundário, ou às vezes até no primário, a gente pode ter os termistores, que são dispositivos de proteção também que podem apresentar defeitos. Os termistores, eles são conectados na mesma linha do circuito, então eles têm uma resistência muito baixa. Então esse componente aqui pretinho, é um termistor. Então ele é conectado em série. Quando ele danifica, ele abre. Então a gente pode fazer a medição dele também para verificar. Um defeito bem comum de acontecer na fonte chaveada é o circuito retificador danificar. Os diodos do circuito retificador abrir ou fechar um curto, impedindo que a fonte chaveada funcione. Correto? Então é uma alternativa também. Outro defeito comum na fonte chaveada é o capacitor do link está danificado. Quando esse capacitor danifica, ele fica com a capacitância baixa. E daí, nesse caso, a gente precisa remover esse componente e fazer a medição da capacitância. Sempre que se trabalha com fonte chaveada, é importante fazer a medição desse componente, por prevenção. Mesmo que o defeito não esteja relacionado a ele, a gente remove ele, faz a medição e se ele estiver apresentando avaria na sua capacitância acima do valor de tolerância, que geralmente é 10%, a gente precisa sempre conferir o datasheet do componente para ter certeza dessa tolerância de 10%. Está fora da tolerância, a gente precisa trocar o componente. Outro defeito comum na fonte chaveada é o MOSFET, o CI que chaveia o chopper danificado. Esse daqui eu acho que é o campeão dos defeitos. Na grande maioria das vezes que tem defeito no circuito de fonte chaveada, quem está danificado geralmente é esse MOSFET. O transformador chopper é um componente que dificilmente apresenta defeito no circuito de fonte, mas é possível. É bem mais possível do que o circuito de filtro, por exemplo, né? Já peguei algumas placas com defeito no transformador chopper. Já falei para vocês a respeito desse componente, que ele é um componente difícil de ser comprado, difícil de ser substituído, mas ainda assim ele é possível de apresentar defeitos. Depois desse componente, o próximo mais comum de dar defeito é no circuito de feedback. O circuito de feedback é muito comum. O TL431 pode apresentar avaria na sua regulagem de tensão, ou os resistores do circuito de feedback podem também apresentar avaria. Acontece. Depois desse componente, os
Diodos do secundário são componentes que podem danificar também, não tendo tensão no secundário. Então se os diodos do secundário estiverem danificados, vocês vão perceber que a gente vai ter tensão em todo até o primário, mas a gente não vai ter no secundário. Se o circuito de feedback estiver com problema, a gente vai ter tensão até o primário, mas vamos ter uma tensão com avaria no secundário, ou nós nem teremos tensão no secundário, certo? O regulador de tensão do secundário também é um componente que pode apresentar defeitos. Correto? Quais são os campeões que dão problema na fonte chaveada? Em ordem, os que mais dão problema. Obviamente, gente, isso aqui não é uma regra. Vai depender de cada modelo de placa eletrônica. Cada modelo de placa eletrônica vai ter um componente que mais dá defeito, vai ter um outro componente que mais dá defeito. Em geral, na ordem, o componente que mais apresenta defeito é o CI chaveador. Ele é o primeiro campeão, por isso que ele sempre é o primeiro que a gente testa. O próximo é a ponte retificadora. É o segundo que mais dá defeito. O terceiro que mais dá defeito é o capacitor do link. E o quarto circuito que mais dá defeito é o circuito de feedback. Aí depois vem os outros. Vem o secundário, vem o circuito de filtro, vem o circuito de proteção. E daí nós temos as outras alternativas. Beleza? Então, o objetivo dessa aula era mostrar para vocês os nossos circuitos, as possibilidades de falha que a fonte chaveada traz para a gente. Para que na próxima aula a gente possa eu indicar para vocês as medições que vocês podem realizar nesse circuito de fonte chaveada, para que depois, quando vocês pegarem a fonte chaveada de vocês na bancada, vocês já tenham plena capacidade de fazer as medições de vocês de forma totalmente independente. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e espero estar mostrando aquilo que de mais valor tem para vocês, que é de fato entender que para dominar a manutenção de placas é necessário dominar a eletrônica, para a gente pegar todo o nosso conhecimento, colocar em prática e conseguir, sem medo, sem angústia, sem ficar preocupado sobre o que a gente está fazendo, ter mais confiança na nossa manutenção. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima. Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e essa é mais uma aula do nosso treinamento, onde nós vamos falar sobre as principais medições em uma fonte chaveada. Então eu quero mostrar para vocês aqui na bancada as principais medições que vocês vão realizar, que vocês podem realizar na fonte chaveada de vocês. Sejam medições a frio ou medições que o nosso MOSFET está chaveando, Eu sou o professor Thiago Lima e essa é mais uma aula do nosso treinamento, onde nós vamos falar sobre as principais medições em uma fonte chaveada. Então eu quero mostrar para vocês aqui na bancada as principais medições que vocês vão realizar, que vocês podem realizar na fonte chaveada de vocês. Sejam medições a frio ou medições a quente. Então já vamos lá para a minha bancada, que eu vou compartilhar aqui com vocês para poder
mostrar todo esse conteúdo aí para vocês, galera. Então vamos lá. As primeiras medições que a gente deve realizar num circuito de fonte chaveada são as medições a frio. Essas medições a frio, por que a frio? Porque a placa não está energizada. Então a placa estando desligada, a gente precisa fazer as nossas primeiras medições. Eu sempre gosto de fazer uma conferência geral na placa, mesmo com ela estando desligada. Por quê? Porque às vezes a gente já consegue pegar alguns defeitos que são mais comuns no circuito de fonte. Então, o primeiro teste que eu faço, eu vou seguindo o fluxo, né? Eu meço primeiro o fusível, coloco na escala de continuidade, faço a medição do fusível, ele precisa apresentar continuidade, porque ele está ligado em série com a alimentação. Faço a medição do varistor, que está aqui do lado, já venho aqui, faço a medição desse componente também. Tá? Ele precisa dar resistência alta, ele não pode dar continuidade. Então veja, ó, não deu continuidade. Se a gente for medir a resistência desse componente, ele precisa dar um valor de resistência alto, né? Então ó, o multímetro pegou a resistência, um valor alto, 3.4 megaohm. Essa é a resistência desse componente, então uma resistência alta. O indutor que a gente tem aqui, se você tiver um indutímetro, você pode fazer a medição dessa indutância. Para saber se está certo ou não, você precisa comparar com o datasheet. E, além disso, a gente vai fazer o quê? Fazer uma medição básica de continuidade. Por quê? Porque a alimentação do nosso circuito, ó, as trilhas, elas vêm aqui, passa pelo indutor e vem para cá. Passa pelo indutor e vem para cá. Fazemos a medição do indutímetro. Depois nós vamos para a medição do circuito do circuito retificador. Já ensinei vocês também essa medição do retificador. Ele possui 4 diodos internos e a gente vai fazer a medição desses diodos internos que a nossa ponte retificadora tem. Então, ó, primeiro diodo, segundo diodo, vamos fazer, terceiro diodo, quarto diodo. A nossa ponte retificadora está ok. A próxima medição que eu costumo fazer é a medição do nosso CI chaveador, que é esse CI aqui. Internamente, ele possui um MOSFET. Então, você precisa fazer o quê? Pesquisar o datasheet desse componente, identificar quais são os pinos para fazer a medição do MOSFET entre dreno e source. Porque entre dreno e source, os MOSFETs eles vão possuir um diodo de proteção, que a gente chama de diodo de roda livre. Então a gente mede entre dreno e source esse diodo aqui. Para esse componente aqui, o dreno e source é entre o pino 3 e o pino 6. Então eu meço, tem diodo, vocês estão observando. Significa que o diodo interno desse componente está ok, está funcionando. Então para um sentido ele conduz, para outro sentido ele corta. Feito isso no componente, a gente vai para a verificação dos diodos do secundário. Os diodos do secundário é medição de diodo. Então a gente faz a medição de diodo. Então 0.390. Se for diodo de potência, ele tem uma resistência interna mais baixa, então vai dar uma avaria na medição. Então, ó, esse diodo aqui mesmo, 0.390, é um diodo de potência um pouco mais alta, por isso que o valor dá um pouco mais baixo. Então aqui ele tende a cortar, né? Então ele vai cortar, isso aqui é o capacitor carregando, ele vai carregar até cortar a nossa medição, tá bom? Vou esperar, mas também significa que esses diodos estão funcionando. O nosso regulador de tensão, a gente precisa testar ele em funcionamento. Então a gente precisa pesquisar o datasheet, identificar quem é o pino de entrada e o pino de saída e medir para ver se ele está funcionando ou não. Essas são as principais medições a frio que eu acabo fazendo num circuito de fonte chaveada. Então, se tem algum diodo aqui, ó, por exemplo, tem 2 diodos aqui, né, que estão conectados aqui, eu também já faço a medição. Por quê? Porque está fácil para medir. Não custa nada fazer uma medição a mais. Então, essas são as principais medições que eu faço dentro de um circuito de fonte chaveada. O NTC está aqui, que é o nosso termistor, a gente pode também já fazer a medição nele. O NTC é um componente de resistência baixa, então ele precisa dar continuidade. Veja, ó, ele é 78 ohm. Então, ele é um componente que precisa dar continuidade. Feito essas medições a frio e não identificamos nada, a gente parte para as nossas medições a quente. Para as medições a quente, eu vou utilizar essa placa, que é para vocês perceberem que as medições que a gente faz, elas podem ser aplicadas em qualquer circuito de fonte chaveada, independente se é uma placa de
soft starter que custa um valor muito caro, ou se é uma placa de inversor de frequência, ou se é uma fonte de impressora que já é mais barato. O que importa é que a medição que a gente precisa fazer, ela pode ser realizada em qualquer placa eletrônica. Então, o primeiro passo que a gente vai verificar é se está chegando tensão no nosso circuito retificador. Então, ó, 128 volts, está chegando tensão aqui. E o segundo passo que a gente vai fazer é verificar se está saindo tensão retificada, correto? Então, nós fizemos a medição a frio, mostrei para vocês as medições a frio que vocês podem realizar, que vocês devem realizar. E agora eu vou mostrar algumas medições a quente para que vocês possam entender como fazer as medições aqui. Então, energizamos aqui o nosso circuito, a gente verificou se está chegando tensão, já vimos que está chegando 128 volts, medimos para verificar se está retificando, já vimos que a retificação. Então, a entrada, filtro, capacitor, até o circuito retificador, até o capacitor do link, está ok. Isso aqui estando ok, a gente parte para a medição do transformador Chopper. A gente já vem direto na medição do secundário do Chopper. Por que a gente já vem direto fazer a medição no secundário do transformador Chopper? Porque se tiver tensão no secundário do Chopper, significa o quê? Que o nosso MOSFET está chaveando, que esse componente está chaveando, que o circuito de feedback está funcionando corretamente. Então, a gente tem tensão no secundário e a tensão está correta. Significa que esses dois circuitos, esses dois componentes estão funcionando de forma correta. Eles estando funcionando de forma correta, significa que a gente está tendo um circuito aqui de fonte corretamente. Se a gente não tem tensão aqui no secundário do transformador Chopper, o que a gente vai fazer? Aí a gente começa os nossos testes. Então, o que a gente já sabe? A gente já sabe que está chegando tensão até o circuito retificador, que nós temos tensão até o link, que está chegando tensão no primário do Chopper, mas nós não temos tensão no secundário. E daí nós vamos para as alternativas. Quais são as alternativas? Nós podemos ter um defeito no CI chaveador, pode ser que ele não esteja chaveando o transformador Chopper, ou nós podemos ter um defeito no circuito de feedback, que não está funcionando corretamente e não está permitindo que a tensão no secundário da fonte funcione. Então a gente precisa conferir esses dois circuitos. Como que a gente confere? A medição a frio que eu já mostrei para vocês. A gente precisa medir o diodo interno desse componente, verificar se ele está ok. Se esse diodo estiver ok, a gente já vai partir direto para o circuito de feedback. Vindo para o circuito de feedback, o que a gente precisa conferir? Verificar o TL431, se ele está funcionando de forma adequada, que é aquele componente que tem a tensão de referência de 2,5 volts, invertido aqui em minhas pontas de prova, de 2,3 volts, 2,5 volts é o comum, e verificar se esse componente está ok. Depois que a gente verificar o TL, a gente precisa conferir os resistores e capacitores. Lembrando, conferência de resistor é conferir resistência, verificar se está dentro da tolerância. Conferência de capacitor é conferir e verificar se está dentro da tolerância. Feito isso, gente, a gente fez basicamente todas as medições possíveis de uma fonte chaveada para verificar se essa fonte está funcionando corretamente. Beleza? Então, galera, é o seguinte, mais uma vez, quero deixar aqui muito claro para vocês. Todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui, a gente pensou em teoria e prática. Teoria e prática. Só a teoria é ruim, só a prática também é ruim. Ambos ficam limitados. Então a gente precisa juntar as duas coisas para que a gente possa, de fato, trabalhar e se especializar nesse segmento. Consertar placas eletrônicas, consertar esses equipamentos, entender esses componentes, exige de nós algumas habilidades, que é conhecer os componentes, saber os seus funcionamentos e as suas aplicações, para que a gente tenha facilidade em olhar para as placas eletrônicas, entender o que cada componente faz e falar assim, cara, eu sei medir um regulador, eu sei medir um transformador Chopper, sei medir um MOSFET, sei medir um microcontrolador, sei medir uma porta lógica, sei medir um amplificador, sei medir um CI chaveador, sei medir todos os componentes da nossa placa eletrônica. Aqui nós falamos focados aos componentes
da fonte chaveada, mas existe um outro universo com vários outros componentes que a gente ainda precisa dominar, beleza? Logo abaixo dessa aula vocês terão acesso a uma nova oportunidade, onde a gente divulga e dá mais detalhes sobre o nosso treinamento Eletrônica Maker. Nesse treinamento ele é composto por 52 aulas parecidas com essas na questão de metodologia, onde a gente fala mais a fundo sobre outros componentes, sobre o funcionamento de outros componentes, sobre uma nova visão para vocês poderem, de fato, olhar para as placas e ter mais clareza e mais facilidade para consertar as placas de vocês. Esse treinamento ele é focado em conteúdos de eletricidade, eletrônica analógica, eletrônica digital e tem mais 12 aulas focadas em técnicas para analisar e reparar as placas eletrônicas. Então, se esse treinamento de fontes chaveadas te ajudou, eu tenho certeza que o Eletrônica Maker vai te ajudar muito mais. Então, logo abaixo dessa aula vai ter nova oportunidade. Clica, assista o nosso vídeo, conheça o nosso treinamento a fundo por dentro e faça a sua inscrição. Beleza? Valeu, um forte abraço e a gente se vê lá do outro lado.